Olá, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Vamos agora fechar o nosso papo sobre procrastinação com um último detalhe, só uma coisa um pouco mais, talvez, didática para a gente entender a aplicação disso também para você, quem sabe, se identificar dentro de um perfil. Seguinte, falamos aqui sobre procrastinação, vimos que isso é um problema, conhecemos o problema para resolver o problema. E aí vimos também que existem formas, né, de você, entendendo a coisa, manipular alguns elementos disso tudo para reduzir, né, esse aspecto da procrastinação na sua vida. Lembrando que a procrastinação é uma coisa. Quando você assimila isso como um hábito, aí você já se torna um procrastinador ou procrastinadora, tá? Que é uma coisa um pouco mais complicada. Que aí já de repente pode exigir, né, até um suporte especializado de um psicólogo, alguma coisa assim. Mas vamos pensar aqui no geral, tá? Uma forma para você pensar também a procrastinação e entender ela de uma forma talvez mais didática é pensar nos perfis de procrastinação. Vou te passar aqui 3 perfis que eu achei bem interessante, né? Eu vi isso no podcast do professor André Maier, que é um professor de neurociência que tem um trabalho, né, muito bom nessa área. E a listagem pode ser basicamente assim: existe o procrastinador, que a gente vai chamar de buscador de prazeres rápidos, né? É aquela pessoa que na hora de estudar ela pensa assim, tá, eu vou estudar, mas deixa eu só maratonar essa série aqui. Ou então, tá, eu vou estudar, vou fazer não sei o quê, mas primeiro deixa só eu comer esse biscoito. Então, é alguém que, né, como diz o nome, é um buscador de prazeres rápidos, é alguém que procrastina, que decide procrastinar, que decide deixar para depois qualquer atividade que não seja de prazer imediato. Ou seja, usando lá os nossos 3 parâmetros, né? O valor da recompensa, a distância da recompensa e o esforço necessário para conseguir a recompensa, o buscador de prazeres rápidos é uma pessoa que se apega demais na distância. Para ele, o valor só é válido quando é de curta distância, quando a coisa é imediata. E qual que é o problema disso? A gente viu ali que estudar, né? Por exemplo, a gente falou de estudar, falamos de meditação, de uma boa alimentação, de atividade física. Todas essas atividades, todas essas tarefas, são tarefas que têm uma distância grande, né? Ou seja, você não estuda hoje para de repente passar no Enem, no vestibular, num concurso público, para se tornar uma pessoa com mais habilidades e competências, você não se torna essa pessoa agora, né? Você leva um tempo, isso leva semanas, leva meses, leva anos. Então, o buscador de prazeres rápidos é essa pessoa que vai ter essa dificuldade para fazer qualquer atividade, né, que tenha uma distância grande de recompensa. Então, para essas pessoas é importante, né, trabalhar direitinho aquela coisa da decomposição de uma coisa grande em coisa pequena, né, com a organização desses prazos, né, e a quebra de uma meta grande em metas pequenas para você ter a sensação, né, de você ter uma recompensa talvez mais rápida, né, numa distância menor. Então, pensa aí se você talvez tenha esse perfil. Um outro perfil que a gente tem é o que a gente chama de evitador, ou seja, é aquela pessoa que tem já aquele problema mais ali na insegurança, né? Ou seja, o evitador é aquela pessoa que diz assim, não, eu vou deixar para começar a estudar, sei lá, depois, porque agora eu tô cansado, agora eu tô estressado, agora eu tô emocionalmente abalado, agora eu tô numa outra vibe, agora não vai adiantar, né? Então é aquela pessoa que evita fazer uma tarefa por medo da frustração de não conseguir alcançar aquele benefício, aquela recompensa, né? E aí já envolve, então, o monstrinho, já envolve, talvez, autossabotagem, já envolve crenças limitantes, envolve um monte de outras coisas. O fato é, tem gente que deixa de fazer uma tarefa ou deliberadamente faz a coisa mal feita porque, no fundo, ele acredita que aquilo não vai adiantar de nada para ela, porque ela não vai conseguir fazer. Então, na dúvida, para não passar por essa dor, eu nem faço, né? Então, isso é o perfil do evitador, né? Aquela pessoa que, por exemplo, procrastina na hora de fazer simulado, né? Nossa, isso eu vejo demais com os meus alunos, né? São pessoas que evitam fazer simulado por medo da nota. Então elas falam, não, mas eu vou acabar indo mal, isso vai me fazer mal, então nem vou fazer.
Às vezes a mesma coisa acontece com redação, né? Pensando em vestibular e Enem, eu tenho alunos que enrolam pra caramba, né, procrastinam pra caramba para fazer redação, porque eles têm medo de ter uma nota de redação ruim. Eles preferem acreditar que eles estão ali com uma suficiência adequada do que encarar a realidade, de repente, de um resultado ruim. Então eles ficam procrastinando e evitando esse negócio de, depois eu faço a redação, né? Só que esse depois tem esse motivo. Eles querem evitar, né, a frustração de um resultado ruim. Então existe o buscador de prazeres rápidos, existe o evitador. E tem ainda, né, o perfil que a gente pode chamar de o confuso, certo? Confuso por quê? É aquele perfil, é aquela pessoa, né, o indeciso também. É aquela pessoa que procrastina, que deixa para depois porque ela diz assim, é que eu não sei como fazer, tá? Eu vou começar a estudar, mas é porque eu ainda não organizei meu plano de estudo, então depois eu começo. E ela fica buscando desculpas, então, no ato do fazer. Né? Então é aquela pessoa que não tem ainda uma segurança, ou que diz para si mesma que não tem ainda uma segurança sobre como fazer. E aí, se é para fazer mal feito, ou se é para fazer de um jeito que não é certo, então, por enquanto eu não faço. Né? E a pessoa fica evitando. Então, por exemplo, eu vou fazer um simulado, mas eu não sei qual o simulado que eu tenho que fazer. Será que o melhor simulado para fazer agora é o de matemática? Ou será que é o de natureza? Na dúvida, eu não faço. Então vou deixar para depois, vou fazer depois, vou pensar nisso. Redação. Minha redação eu não tenho ainda um plano de redação muito claro, então depois eu faço. E aí a pessoa fica, né, procrastinando e enrolando também nesse sentido. Né? Então esse perfil de pessoa é aquele perfil, né, que ainda também tem problemas com o valor da atividade, não pelo valor em si, não porque ele não reconheça o valor, mas porque para executar a atividade ele acredita que ainda não tem habilidades ou que falta um conhecimento e aí surge uma insegurança, certo? Então aí também tem um monstrinho falando, tá? E esses são os 3 perfis que eu queria te falar, né? O buscador de prazeres rápidos, que é muito comum, tem o evitador e o indeciso, certo? Então são 3 perfis que você precisa conhecer para verificar se quando você procrastina, você está encaixado num desses 3, né? E o que tem em comum nesses 3? A coisa toda do julgamento, né? E aí, para fechar aqui as nossas aulas sobre procrastinação, eu espero que você tenha entendido nas entrelinhas e no meio de todo esse monte de conversa aqui, que já fez mais de 1 hora de aula, espero que você tenha entendido o seguinte. Quando a gente fala de procrastinação, a gente está falando, na verdade, de julgamento. Repara, o nosso cérebro está o tempo todo julgando, né, as nossas decisões, julgando as pessoas, julgando as intenções de alguém, julgando um sorriso, julgando uma roupa, julgando. O julgamento que a gente faz, no caso da procrastinação, é um julgamento que define, né, o que você vai fazer em relação a essa trinca de valor, distância de recompensa, né, ou seja, o valor da recompensa, a distância da recompensa e o esforço necessário para conseguir essa recompensa. E no nosso cérebro, essa trinca, geralmente, ela passa por uma sequência. Normalmente, quando a gente pensa e procrastina porque pensou, o nosso julgamento começa sempre pensando na distância, no esforço, para daí pensar no valor. Então, na cabeça da gente, a gente pensa assim, tá? Então, eu vou estudar 10 meses de distância vou estudar, então, por 10 meses, todos os dias, aí eu estou pensando no esforço, para passar no Enem. Então, isso mexe, né? Mexe com a gente. Então, nossa, eu vou me dedicar 3 meses na academia, treinando 5 vezes por semana para conseguir emagrecer 3 quilos. Então, repara, vou me dedicar 3 meses na academia. Estou falando de distância, certo? Treinando todo dia. Estou pensando no esforço para conseguir emagrecer 3 quilos, que é a recompensa. Então, quando a gente começa a pensar assim, né, a gente pensa logo no difícil, né? A distância e o esforço é sempre o difícil da coisa, né? O ideal é pensar sempre no valor, na recompensa e ter sempre muito claro qual é o valor da recompensa, né? Pensa, por exemplo, eu vejo isso muito, muito, muito também com os meus alunos quando eles pensam, né, em medicina. O povo da medicina sofre demais porque geralmente, né, não porque seja um curso melhor nem nada, é simplesmente porque é um curso ultra concorrido, né? Então exige um preparo diferente muitas vezes.
e exige uma mentalidade também mais afiada para encarar, né, essa concorrência toda. E aí eu vejo muita gente assim, do tipo, o motivo do estudo, o valor por trás de tudo isso é passar no Enem e entrar no curso de medicina. E às vezes não é só isso, né? Quando você conversa com essas pessoas e pergunta, tá, mas pra quê? Por que você quer fazer isso? Por que você não faz outra coisa? Elas falam, não, mas é porque isso tem a ver com uma história pessoal, tem a ver com vocação, tem a ver com dar uma satisfação para minha mãe, que ela, né, ela quer isso e eu quero muito isso também. E eu entendo que, de repente, isso o aluno pensando, né, falando, eu entendo que medicina me dá de repente, uma condição financeira e eu quero ter uma casa grande, quero encher de filho, eu quero criar meus filhos. Então, repara, a pessoa está pensando em medicina, só que, na verdade, ela já está projetando a vida dela lá para frente. Ela já está pensando na família que ela vai ter, nos filhos que ela já ama e que ela nem tem ainda. E isso tudo é o valor, tá? Então, quando você pensa, né, que você está procrastinando por alguma coisa, é porque, na verdade, você não pensou no valor de verdade, né? Ou seja, se você quer passar num concurso, você não quer, na verdade, passar num concurso. O que você quer com esse concurso? O que ele vai te oferecer? Lá na frente, o que isso vai possibilitar para você em termos de escolha, de vida, de família e etc. Então, é por aí que você tem que passar a observar as coisas. É por aí que você tem que começar a trabalhar, né, nessa trinca entre valor, distância e esforço, certo? Sempre olha primeiro para o valor, mas olha profundamente para esse valor. Olha de verdade para onde é que está esse valor. Qual é o valor de verdade? Geralmente não é só estudar, ou só uma nota, ou só passar nisso ou naquilo, né? Tem sempre um algo a mais. O próprio estudo, né? Por que você estuda? Você estuda porque é obrigado? Não, você estuda porque isso te desenvolve, isso te capacita como ser humano, isso faz você crescer. E aí você pensa, tá, e aí? O que eu ganho me desenvolvendo? Por que é importante crescer como ser humano? E aí vai indo, tá? Então essa tarefa eu vou deixar para você, né? De pensar o valor das coisas. Mas para exercitar um pouquinho disso, se puder, deixa um comentário aqui pra gente. Deixa um comentário aqui no espaço de comentários dizendo qual é o valor do estudo para você. Né? A gente geralmente procrastina para estudar, né? Porque estudar dá trabalho, então tem um esforço. Estudar não traz uma recompensa, às vezes, assim, tão imediata, né? Então isso também é mais um fator que joga contra. O monstrinho sempre fala um monte de coisa pra gente quando a gente pensa em estudar, e mesmo assim a gente estuda, né? Então, para tudo isso acontecer, o valor disso tem que ser muito alto. E aí eu queria que você me deixasse aqui um comentário dizendo qual é esse valor, certo? De onde que você viu, de onde que você tirou esse valor. Porque, de repente, o teu ponto de vista sobre isso ajuda outra pessoa também a pensar no que tem valor para ela, né? No valor do estudo para ela. Às vezes, a forma que você observa o valor e coloca isso para a tua vida é diferente de outras pessoas que não pensaram talvez desse jeito, e isso pode dar uma girada de chave, um bom insight para alguém, tá bom? E o próprio exercício de pensar sobre qual é o valor de verdade dos estudos para você vai te fazer talvez pensar de um jeito diferente e chegar numa conclusão de valor também diferente, tá bom? Então agora sim, acho que com tudo isso a gente encerra aqui a nossa sequência de aulas sobre procrastinação, pelo menos uma sequência básica, tá? Pode ser que a gente ainda toque nesse assunto em outros momentos, tá? E eu espero que com isso, de verdade, você tenha aprendido algo que possa melhorar a sua vida de estudante, mas também a sua vida pessoal, a sua vida como um todo, a sua vida enquanto ser humano, tá? Porque como eu falei em algum momento já de outras aulas, esse tópico, esse assunto, ele envolve outros aspectos além, né, da sua rotina de estudo. E eu não sei se você percebeu também, quando a gente fala de procrastinação, não é só procrastinação, né? Esse trabalho todo de pensar valor, recompensa, né? A distância da recompensa, o esforço, o monstrinho, aquele placar lá da primeira aula, isso também afeta as suas decisões, tá? Quando você decide fazer qualquer coisa na vida, né? Sei lá, casar, por exemplo, abrir uma conta num banco, trocar de casa, trocar de carro, sei lá, qualquer coisa dessas. Tudo isso pode passar por essa escala de pensamento, por essa trinca de pensamento. Tá? Isso vai te ajudar, inclusive, a tomar boas decisões na sua vida. Tá bom? Então, é isso. Me despeço de você por aqui, dessa sequência de aulas. Espero que você tenha gostado. Bom proveito, estude certo e aprenda
mais.